E aí galera, estamos começando mais um podcast, o JesusCast. Hoje iremos falar da lição 6, Sentindo Compaixão. Estou aqui hoje, Ivan Nascimento Santos, com Eduardo Sampaio. E aí? E lembrando que Eduardo Sampaio ele é o nosso novo integrante do grupo do podcast. Também estou aqui com Gustavo Silva Lira. E aí galera, beleza? Eduardo Oliveira. Oi gente, tudo bom? E temos agora uma novidade, temos agora a nova correspondente. Ela é a nossa correspondente do podcast JesusCast em Euclides da Cunha, Luísa. E ela vai se apresentar para vocês agora. Oi gente, meu nome é Luísa, eu tenho 13 anos e moro em Euclides da Cunha, na Bahia. Estarei participando do podcast JesusCast e serei correspondente aqui na minha cidade. E chamarei alguns adolescentes também para responder algumas perguntas no podcast. Também, como convidado especial, hoje temos o amigo Esteban. E aí, Esteban, como é que você está? Se apresente, por gentileza. Um saúdo grande para toda a galera. Espero que Deus os abençoe muito. Vou me apresentar. Meu nome é Esteban Cifuentes. Eu sou pastor da Igreja Adventista. Trabalho em uma escola aqui no sul do Chile. Também sou criador de conteúdo para Felicity Play em espanhol. Eu trabalho com adolescentes do Chile. Eu moro em uma cidade chamada Temuco. Eu tenho 25 anos e eu quero que você possa me perdoar por meu intento do portunhol. Vou fazer meu melhor intento para falar com vocês. E isso, estou muito contente de sua invitação para participar neste podcast e que Deus tenha muitas bênçãos com vocês. E também, como convidado especial, temos o pastor Daniel, que é daqui da região de Santa Cruz Cabrália. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel, eu sou pastor distrital aqui de Santa Cruz Cabrália, na região sul-litorânea do sul da Bahia, aproximadamente 690 quilômetros da capital Salvador. E é uma alegria muito grande poder refletir sobre histórias bíblicas com vocês. Essa semana, Ivan, tá incrível. Bom, contextualizando a lição desta semana. Vamos lá. Paulo, ele estava a caminho de Roma, certo? Para ser julgado lá por César. Aí o que acontece? Enquanto ele estava indo para lá, o barco, estava indo de barco, né? Aí houve uma tempestade, o barco teve que parar um tempo. Aí depois que ficou um tempinho parado lá na cidade de Malta, na ilha de Malta, eles voltaram para o caminho de novo. Quando eles estavam chegando em Roma, certo? No caminho de Roma já, Paulo e os outros prisioneiros, eles andavam acorrentados, certo? Porque Paulo, apesar, como a gente viu na lição da semana passada, apesar de Paulo ele ter regalias, ele não deixou de ser prisioneiro. Por isso, continuava andando algemado junto aos outros prisioneiros. Paulo ele já estava relativamente velho. Ele tinha os cabelos grisalhos e estava andando junto aos outros prisioneiros. Os outros prisioneiros olhavam ele de um jeito torto, sabe? Falava, esse coroa aí tá fazendo o quê? Tipo isso, como se fosse falando isso. E Paulo, ele estava numa situação delicada, pois ele tinha que pregar o evangelho, só que ele estava sendo prisioneiro, então ele estava como um mau exemplo, então ele se preocupou com isso. Só que aí, Deus enviou para auxiliar Paulo pessoas que, enquanto ele estava indo para o julgamento, pessoas que iam lá e abraçavam Paulo no meio da multidão. Aí o pessoal parava, né? Todo mundo parava, porque estava todo mundo acorrentado, se um para, todo mundo para. E ficava apreciando Paulo e a pessoa conversando, a pessoa falando, Paulo, você é incrível, agradeço por você, por quem você fez lá na minha cidade, isso é incrível, isso e aquilo. E isso aconteceu. Paulo, ele alugou uma casa, certo? E nessa casa ele recebeu várias visitas. E uma dessas visitas foi o personagem da nossa lição dessa semana, foi Onésimo. E hoje a gente vai falar sobre a compaixão que Paulo teve com Onésimo. Lembrando que Onésimo ele era um ex-prisioneiro, um ex-escravo que havia fugido de seu chefe, né, de seu líder. E aí Paulo, enquanto conversava com Onésimo, né, percebeu que Onésimo ele tinha interesse em virar um cristão. E aí Paulo ensinou Onésimo a ser o caminho de Cristo. Onésimo aceitou de coração e se tornou um bom cristão. Porém, Paulo agora tinha que fazer o certo, né? Fazer o justo, que era
enviar Onésimo ao seu chefe, né? Ao seu líder, no caso que ele ainda era um escravo fugitivo, né? Isso estaria incorreto. Paulo mandou uma carta a Filemon, né? Que era o chefe dele, de Onésimo, e falando que iria arcar com todas as despesas que fosse necessária para que Onésimo fosse aceito. Porém, que estava no direito de Filemon aceitar ou não. E essa é a história que a gente vai ter. A compaixão que Paulo teve com Onésimo, certo? Bom, agora iremos iniciar nossa conversa com os adolescentes que estão aqui conosco, certo? Aí eu faço uma pergunta para todos nós. O que é compaixão para você? Pra mim, compaixão é quando você sente ali que a pessoa tá triste e você quer tirar essa tristeza dela. Compaixão foi o que o rei teve com o devedor dele. Que o devedor estava devendo uma quantia muito grande e o rei perdoou ele. Essa história está em Mateus 18, 23. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que é compaixão para nós aqui adolescentes, como que a gente pode ter compaixão nas redes sociais? Com um amigo ou com uma pessoa que a gente não conhece, como que a gente pode demonstrar compaixão para essa pessoa? Então, eu vou aqui dar um exemplo. Eu tenho uma amiga e ela posta uma foto nas redes sociais dela e as pessoas nos comentários estão chamando ela de gorda. Então, eu, como uma cristã, posso chegar no privado dela e falar que ela é linda do jeito que ela é e que não importa do jeito que ela seja, ela sempre vai ser linda. Eu não sou muito de redes sociais, mas se eu visse alguém sofrendo nas redes sociais, tipo um vídeo de alguém caído, ensanguentado, eu ia parar e ajudar. Pra mim, né? Bom, eu também, apesar de não mexer muito nas redes sociais, tem momentos que a gente pode ter compaixão assim na vida mesmo, né? Por exemplo, eu pego o ônibus direto pra ir pra minha escola. Aí, às vezes, no ônibus entra uma pessoa maior de idade, mais velha, e o pessoal não levanta pra sentar, velho. Aí eu tenho essa disposição, levanto e deixo a pessoa sentar. Geralmente eu tomo essa atitude automaticamente já. Bom, essas foram as nossas opiniões, certo? Agora vamos ouvir o que o nosso convidado especial, o Esteban, ele acha sobre o tema. Eu creio que é importante para mostrar compaixão nas redes sociais prestar atenção ao que as pessoas, seus amigos, seus seguidores ou as pessoas que você sigue compartem em suas redes. Podemos ver em suas postagens, nos stories do Instagram, que talvez eles não estão se divertindo, talvez haja algum problema em suas vidas. E aí que nós podemos responder, escrever para eles, para que eles sepan que estamos orando por eles, por a situação em que estão indo. Vamos fazer a diferença e não vamos a deixar passar uma história que sabemos que é algo triste que está acontecendo. E claro, também não seja um hater nas redes sociais. Trate bem os outros, trate bem aos seus amigos, aos seus seguidores, inclusive as pessoas que a você não tratam bem, que são malos com você, você também tem que tratar de uma maneira que Jesus ele haria também com outras pessoas. Não esquecemos a regra do ouro. Faça como outros o que você gostaria que fizessem com você. Agora iremos também saber o que a nossa representante lá de Euclides da Cunha acha sobre isso. E aí, Luísa, o que você acha sobre essa pergunta? Bem, a compaixão ela é a capacidade de compreendermos o estado emocional de outra pessoa, ou até de nós mesmos também. E podemos aplicá-la nas redes sociais. Por exemplo, a gente pode compartilhar coisas boas para as pessoas, não julgar as pessoas, pois a gente também não sabe o que elas estão passando, e tentar ajudá-las no que precisar e dizer que elas são muito especiais para Deus e Ele se importa muito com elas. Assim, a gente vai estar ajudando elas a combater o cyberbullying e estaremos também tendo compaixão das pessoas, assim como Paulo fez com Onésimo. Bom, agora vamos ouvir o que o pastor Daniel acha sobre o tema. Excelente pergunta, Ivan. De fato, a primeira coisa que a gente precisa para sentir compaixão é ter empatia para com o outro. É buscar de verdade se colocar no lugar, tentar se imaginar passando por aquela situação, o sofrimento, buscar de alguma forma
o alívio emocional, físico, social e principalmente espiritual, daquele que você percebe que está sofrendo alguma forma de desfavorecimento. Como cristãos, a gente precisa entender que nós precisamos aliviar o sofrimento das pessoas. Foi o que aconteceu com Paulo e Onésimo, que fez a solicitação ali para Filemon. Na prática, nós podemos fazer de 3 formas, ou 3 fases. A primeira fase, imagine a situação. Você está passando ali o feed do seu celular e vê uma postagem do seu amigo, um símbolo de luto. E você, como cristão, a primeira ação que deve fazer é demonstrar empatia ao sofrimento e deixar ali talvez um comentário de alívio, de esperança para ele. E até mesmo depois de um certo tempo, ir na casa dele pessoalmente, aí romper a barreira do digital e realmente mostrar seu ombro solícito ali, seu ombro amigo, e ter empatia com aquela situação e mostrar que você está com ele nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis. A segunda coisa que a gente pode fazer como cristãos é combater, Ivan, os ataques conhecidos como webbullying. Tem muita maldade destilada para as pessoas. E isso fere, realmente são verdadeiras bombas emocionais que as pessoas maldosas infelizmente manifestam. E como cristãos, a gente precisa ficar atentos a isso e a par dessa situação. Primeiro, nós não devemos atacar a pessoa que fez o bullying, mas mirar na pessoa ofendida, trazendo alívio com palavras de apreço e principalmente afirmação. E a terceira forma que a gente pode ajudá-los e ser empático, ter compaixão com as pessoas, é fazer postagens intencionais. Ivan, imagina que você tem uma roda de amigos e você percebe que algumas meninas estão passando por alguma dificuldade em relação a problemas de autoestima. Por exemplo, que tal fazer uma postagem sobre a multiforme beleza feminina? Talvez ali uma postagem mostrando que Deus valoriza mais o caráter do que a aparência. Que ela pode ser bonita por fora e mais bonita ainda, e o mais importante é ser bonita por dentro. Ou seja, Ivan, essas são algumas formas que podemos demonstrar compaixão pelas pessoas também nas redes sociais. Vamos lá, segunda pergunta. Bom, Paulo, ele era um bom orador, certo? Ele falava muito bem. E quando ele falava, as pessoas entendiam a importância de Cristo e aceitavam Jesus. E assim, hoje em dia, existem pessoas que usam um poder de influência muito grande na internet e nas redes sociais para explicar tanto coisas boas quanto coisas ruins. E é muito difícil a gente entender, a gente perceber que a gente está sendo influenciado por ponto negativo. Então, como que um adolescente, isso aí é mais para os adolescentes, certo? Como que um adolescente, ele pode diferenciar, ele pode encontrar diferenças e escolher um bom influenciador ao invés de um mau influenciador? Na internet mesmo. Excelente. Tá bom. Você, para se tornar uma influência de Cristo como foi Paulo em seu próprio tempo, nós devemos ser diferentes dos outros. Se você for igual aos demais, ninguém notará que você é um seguidor de Jesus. Que o seu testemunho das coisas que você faz, as coisas que você vê, que você ouve, seja diferente, que marque a diferença entre você e o resto das pessoas. Nem sempre é necessário pregar falando. Em muitas ocasiões, nossa forma de agir e nosso sermão é mais poderoso. A forma em que você faz, seu testemunho é o sermão mais poderoso. Agora, use seus dons e talentos para fortalecer todas essas coisas, para fortalecer a forma em que você comparte Jesus. Você gosta da música? Comparta a música que prega sobre Jesus. Você gosta da pintura? Comparte seus desenhos das histórias bíblicas. Você gosta das redes sociais? Comparte contenido do Cristo. Em tudo que podemos fazer a diferença, Deus hoje nos chama, da mesma forma que chamou a Paulo, para ser influencers de Cristo. Agora, para isso é necessário ter o espírito de compaixão pelo resto. Se você não tem o espírito de compaixão, vai ser muito difícil
que você pode ser a influência do Cristo. A invitação é que você converta em isto. Compartilhe de Jesus em todo lugar onde você pode. Tá bom? Maravilha, Ivan. Então, nós já sabemos que nós somos transformados pela contemplação. Os psicólogos já trazem a teoria da modelação, ou seja, nosso pensamento, palavra e ação sempre se ajustará ao molde que nós dermos através das nossas escolhas e através do que nós entramos em contato. E para que a gente tenha um pensamento crítico em relação ao que nós entramos em contato, para escolhermos um bom influenciador e rejeitar aquele influenciador que não vai agregar valor à nossa vida, é necessário conhecimento e informação bíblica. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 4, verso 14. Lê assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Percebeu aí a necessidade de primeiro se alimentar da palavra de Deus para então ter acesso à influência digital? Eu chego a pensar, Ivan, que antes de escolher um influenciador digital, nós precisamos conhecer a Bíblia. Um outro texto que reforça esse pensamento é que está em Atos 20, verso 30. Diz o seguinte: ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar pessoas. E o que o influenciador digital faz, se não conquistar e influenciar pessoas? Ou seja, o crivo das nossas escolhas tem que ser sempre baseado na palavra de Deus. Para que possamos escolher bem um influenciador, sabendo que ele também vai modelar o meu pensamento, eu preciso ter um crivo. E esse crivo tem que ser a palavra de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que Satanás foi um influencer. Ele foi até Jesus lá no deserto da tentação. E qual foi o método que ele usou? Que Cristo utilizou para combater essas ideias erradas? Está escrito, Bíblia. Essa foi, é e sempre será o melhor método, Ivan, para fazer uma excelente escolha. Então, antes de escolher entre um influenciador bom e um ruim, primeiro, antes de conhecer eles, por que não conhecer a Bíblia? Vamos a mais uma pergunta. Para isso eu vou contextualizar antes, certo? Paulo ele havia enviado uma carta a Filemon, que era o dono do escravo Onésimo, certo? E nessa carta, Paulo pedia que Filemon recebesse o seu escravo fugitivo novamente, certo? E assim, na Bíblia, a gente não encontra uma resposta direta de Filemon sobre receber ou não Onésimo. Então, o que vocês acham que aconteceu a partir dali? E também, se possível, falar o que vocês fariam no lugar de Filemon. Como estudado e mencionado, nós estamos refletindo sobre a compaixão vista na carta de Paulo para Filemon. E para a gente entender essa carta, essa epístola, é importante que a gente entenda que Paulo escreveu ela ainda preso em Roma. Lá preso em Roma, ele escreveu 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios, e essa carta que ele mandou para Filemon, que era um homem que morava em Colosso. Exatamente, Ivan, mesmo Paulo na prisão, ele não deixava de trabalhar para Jesus. Filemon, Ivan, ele era um homem rico, bondoso, e ele possuía uma igreja dentro da própria casa. Imagina aí, ele transformou a sua casa em uma igreja. Isso era comum na época dele. Ele então chamava órfãos, viúvas, novos conversos. Era um momento para consagração e dedicação a Deus. E ele tinha vários servos. Um desses servos era o Onésimo, que, insatisfeito com a servidão, fugiu para Roma. Isso pode ver no verso 18. E ele fugiu e levou também dinheiro, possivelmente bens. Você pode dar uma analisada melhor ali no verso 18. Posteriormente, ele foi para Roma e lá se encontrou com Paulo, que estava preso. E Paulo, em algum momento, conseguiu conversar com ele e falar sobre Jesus. Onésimo se converte através desse testemunho de Paulo. Se você observar no verso 10, Paulo utiliza uma terminologia que ele utiliza para o Timóteo,
que é um filho na fé, mostrando que também o Onésimo se converteu verdadeiramente, se tornou filho na fé de Paulo. Paulo solicita para Filemão que tenha compaixão do seu servo e o receba bem. Paulo chega até, Ivan, a se colocar à disposição de pagar qualquer dano que o Onésimo tenha feito para Filemão. Mas Paulo sabia que Filemão era um homem de Deus e que o aceitaria de boa vontade, de bom grado, que teria compaixão de Onésimo, mesmo Onésimo ter feito tudo aquilo, né, que fez com ele. Lutero, olhando esse contexto de Filemão, traz um pensamento bem interessante. Ele fala assim, que todos nós somos Onésimos em relação a Deus, porque a gente era pecador, escravo, nós continuamos somos pecadores, mas nós éramos escravos, vendidos à escravidão do pecado, e Cristo teve compaixão de nós e nos libertou dessa escravidão do pecado. E é Ele que intercede perante o nosso Senhor, que é Deus. No caso de Filemão, Filemão representa Deus, Onésimo nós, e Paulo Jesus, que intercede junto a Deus para ter compaixão de nós. Olha que interessante. Então, dessa forma, Ivan, essa história me ensina e te ensina que nós precisamos ter compaixão das pessoas, assim como Filemão teve compaixão de Onésimo, e assim como Deus, em Cristo, teve compaixão de nós. Bom, eu acho que Filemão ele aceitou a proposta de Paulo, porque as palavras que Paulo usou mexem muito com a pessoa ali. E se fosse eu no lugar de Filemão, eu também aceitaria. Não tanto pelas palavras, mas pelo companheirismo que eles dois já tinham. Eu acho que Filemão aceitou, porque Paulo botou a amizade dele em prova com Filemão. Eu aceitaria, né? Porque Paulo botou a amizade dele em prova com Filemão, aí não tem como recusar, né? Bom, analisando uma situação assim, mas na época mesmo, se pondo no lugar ideal de Filemão, é até difícil entender a atitude que ele poderia ter, pois ele sofreu danos com a fuga de Onésimo. Com certeza ele teve perdas, e se for posto na balança o que ele perdeu, a descredibilidade que Onésimo teria deixado de ganhar, isso tudo contaria, porque se o rapaz ele fugiu uma vez, ele pode fugir outras, então isso tudo pode ser considerado também. Só que devido à forma que Paulo falou, dá a entender de que realmente Onésimo ele tinha se arrependido de verdade e que ele queria voltar para lá para fazer o certo. Então eu, no lugar de Filemão, teria recebido Onésimo. Oi pessoal, Renatinha aqui, já passando para agradecer a todo mundo que tem participado, e eu queria que o Esteban contasse uma história de compaixão que aconteceu com ele, para que nós possamos entender quão importante é ter pessoas que se importam com a gente, principalmente no nosso meio, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas a voltarem para os caminhos de Deus através da compaixão. Bom, eu vou contar a vocês sobre um momento em que Deus me chamou para ser pastor. Eu estava fora da igreja. Fui a lugares que não é apropriados para um filho de Deus. Ouvi música ruim, não queria ir à igreja, menti para meus pais e eu dei um péssimo testemunho. Até que dois grandes amigos na minha vida me ajudaram a voltar aos caminhos de Deus. Me convidaram para a igreja, me convidaram para cantar, foram me visitar e eles foram um apoio fundamental em um momento muito difícil na minha vida. Então, ao ouvir o testemunho de um pastor que passou por algo semelhante ao meu, senti que Deus estava me chamando para algo mais importante. Senti que Deus estava me chamando para algo mais grande. E a verdade, eu venho de uma família pastoral. Meu pai é pastor, meu tata é pastor, mas eu estava fora da igreja, estava lejos dos caminhos de Deus. E quando contei a notícia a meu pai, eles ficaram muito felizes. Apesar de eu estar deixando meus estudos em engenharia,
mas eles sabiam que Deus estava me chamando e tudo isso foi graças à compaixão e ajuda que recebi desses 2 grandes amigos. Eu quero perguntar a vocês hoje, você tem amigos que estão fora da igreja? Que estão longe dos caminhos de Deus? Eu quero invitar a você que possa falar para seus amigos, invitar novamente a igreja, invitar novamente a cantar com vocês, a orar com vocês. Você pode fazer a diferença na vida do seu amigo. Você conhece, você sabe, e a oração é importante, que você tenha presente sempre seus amigos para invitar, para levar novamente à igreja, porque isso é o que Deus quer de nós. Tenha compaixão por eles, tenha compaixão por seus amigos, por sua família, por as pessoas que estão cerca a você, que estão perto a você, e Deus pode fazer coisas grandes e muito legal em sua vida. A minha consideração final se baseia na frase do Com Outros Olhos, da lição de sexta-feira, porque, para mim, o mais importante é que a gente não só fale da compaixão, mas que a gente pratique a compaixão. Quando tiver alguém triste, a gente esteja lá com essa pessoa, entendeu? Minhas considerações sobre o tema dessa semana se baseia no fato de ser importante estar presente. Por exemplo, às vezes as pessoas elas não precisam de uma frase motivadora, e sim de uma pessoa ao lado, né? Inclusive é isso que estava na sessão Contra os Olhos. Por exemplo, em Gálatas 6, versículo 2, fala para que levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, está aí a importância de nós ajudarmos os outros. Bom, as minhas considerações finais são que a compaixão é um dos pontos principais do cristianismo, porque Deus, ele olhava todas as pessoas igualmente e não com um olhar de julgamento. A minha consideração se baseia num pensamento meu, que a compaixão no final dos tempos vai salvar muita pessoa. O que me lembra a compaixão é o que Jesus fez com nós. Jesus era bondoso, Jesus tinha compaixão com nós. Ele nunca julgou ninguém. Por isso que nós devemos nos se basear nisso. Bom, agradeço a todos nós, a Papai do Céu por estarmos aqui, terminando mais um podcast, ao pastor Daniel que veio participar conosco, ao nosso convidado especial Esteban. Muito obrigado para toda a gente, para tua galera, pela invitação. Sempre é um privilégio, um agrado muito grande poder compartilhar com nossos irmãos do Brasil. Um abraço muito grande à distância do Chile para todos vocês. Deus tenha muitas abençoas com vocês. Como nós decimos aqui em Chile, el amigo forasteiro sempre é bem-vindo. Muito obrigado novamente. Vemo-nos pronto. Fique perto de Deus. Deus acompanhe sempre. Adeus. A nossa correspondente Luísa. Agradeço aos participantes que estão aqui. Agradeço a você por estar nos ouvindo. Peço que Papai do Céu abençoe cada um de nós. Que nós tenhamos um excelente dia. Siga nós nas nossas redes sociais. No Instagram, @BaseJesusCop. No YouTube, BaseJesusCop. E no Spotify, JesusCast. Certo? Tenha um excelente dia. Papai do Céu abençoe você. Muito obrigado.